queria falar a respeito desse assunto, e eu lhes garanto que bem antes de vir para Goiânia. Já de longa data eu observo que determinados descuidos que as pessoas acabam cometendo no que elas falam e no que elas escrevem, terminam por revelar fraquezas ou defeitos de caráter e de conduta, por vezes escondidos. As pessoas tentam ser politicamente corretas e controlar o que elas dizem, o que elas falam, mas de vez em quando alguma coisa escapa que deixa entrever aquilo que de outra forma não seria conhecido. Eu já vejo isso há muito tempo. As mídias sociais que surgiram nos últimos anos, elas aumentaram essa possibilidade. Eu penso, por exemplo, no Facebook, no Twitter e outros meios de comunicação como diários. Eu quando me converti, aos 22 anos, eu tinha um diário. E eu costumava escrever as minhas experiências diárias ali, daí o nome diário. Todo dia eu escrevia alguma coisa. Hoje eu senti isso, hoje eu fiz isso, hoje eu tive tal experiência, mas aquele diário era secreto, era uma coisa minha. Era guardado dentro de uma gaveta, ninguém sabia. Se alguém pegasse aquele diário, ele saberia tudo o que acontece na minha vida, tudo de íntimo que acontecia entre mim e Deus. Hoje em dia não tem mais isso, o diário é o Facebook. As pessoas expõem sua vida, elas contam tudo. Arrotei, coloca lá no Facebook. Sim, tudo está lá exposto. Então, as mídias sociais tornaram esse princípio que Jesus diz aqui, de que as palavras revelam quem nós somos, as mídias sociais tornaram isso ainda mais evidente, ainda mais claro. A gente conhece realmente o que uma pessoa é por aquilo que ela fala e por aquilo que ela escreve. E, inclusive, essa será a base em que Deus vai nos julgar, como Jesus diz aqui. Nós vamos dar conta das nossas palavras e por elas nós seremos condenados ou julgados no dia do juízo. Então, já de longa data eu queria ter falado sobre esse assunto e agora eu entendo que me veio a oportunidade. Deixe-me dizer em que situação Jesus proferiu estas palavras, para vocês não pensarem que eu estou chamando vocês de raça de víboras ou ninhada de cobras. Jesus tinha acabado de curar um surdo, mudo, expelindo um demônio que estava nele, e os fariseus, os religiosos da época, inimigos de Jesus, sem querer admitir o poder evidente de Deus na vida de Jesus, disseram: ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios, que é Belzebu ou Satanás. Jesus então se volta e diz para eles: toda palavra, todo pecado, toda blasfêmia que vocês proferirem contra o Filho do Homem será perdoada, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Ou seja, Jesus queria revelar a verdade a respeito daqueles líderes hipócritas. Eles pareciam santos aos homens. Eles se vestiam de determinada maneira, faziam determinados rituais para dar a impressão de que eles eram íntimos de Deus, mas aquela palavra que eles falaram, esse homem está cheio de Satanás e é por isso que ele expele demônios, aquilo revelou a verdade a respeito deles. Eles não conheciam a Deus. Na verdade, eles estavam caminhando para a condenação. Haviam cometido o que Jesus chama da blasfêmia contra o Espírito Santo. E em seguida Jesus nos diz essas três coisas aqui. Primeiro, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ela fala. Versos 33 a 35, é quando ele se refere aos fariseus como raça de víboras. Segundo, ele diz que nós daremos conta de cada palavra que nós dissemos. Ele chama de palavra frívola. Nós vamos dar conta destas palavras no dia do juízo. Verso 36. E ele termina dizendo que há somente dois resultados no dia do juízo: pessoas que serão justificadas e pessoas que serão condenadas.
É o que nós queremos ver nessa noite, na expectativa de que Deus use essa palavra do Senhor Jesus, que será exposta nessa noite, para que nós conheçamos mais a respeito de nós mesmos, para que nós façamos uma avaliação do nosso estado diante de Deus, e para que nós possamos, de fato, nos voltar para Ele e pedir que Ele nos dê um coração de onde jorrem palavras abençoadoras. Vamos começar então com o primeiro ponto das palavras de Jesus, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ele fala, e eu acrescento, pelo que ele escreve. Verso 33 a 35. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O Senhor Jesus nos diz no verso 33 que árvores boas darão frutas boas e árvores que não prestam darão frutas que não prestam. Ou seja, é assim que funcionam as coisas na natureza. Árvores boas darão sempre frutas boas. E árvores más, elas darão, ou árvores que não prestam, o fruto também não vai prestar. Tiago, na sua carta, diz alguma coisa semelhante. Ele diz que fonte de água doce produz água doce, fonte de água salgada produz água salgada. Existe esse princípio na natureza de que as coisas funcionam de acordo com a sua origem. É um princípio que Deus estabeleceu na natureza. Lá no livro de Gênesis, nós lemos que Deus, quando criou o reino vegetal, ele criou árvores que davam semente e fruto de acordo com a sua espécie. Ou seja, você conhece a natureza de uma árvore pela qualidade da sua fruta. A semana retrasada eu ganhei um presente muito legal. As senhoras da igreja, elas foram para uma fazenda chamada Jabuticabal, eu acho, e trouxeram assim, um container desse tamanho com jabuticaba. Nossa, que coisa gostosa. Eu não conseguia, sabe como é comer jabuticaba, né? Quando é doce, você não consegue parar, você não come uma, vai uma atrás da outra. E a minha olhou para mim e disse: você está comendo com caroço? Porque não dava tempo nem de tirar o caroço, eu engolia quase que com casca tudo, e tão bom que estava a coisa. Sexta-feira nós fomos a Jataí, eu fui pregar no aniversário do Instituto Samuel Graham, e estávamos hospedados no hotel. Aí de manhã, café da manhã, quando eu olho, o que é que tinha na mesa, o que é que tinha lá? Jabuticaba. Enchi o meu prato e na primeira mordida eu cuspi fora. Eu nunca vi uma jabuticaba tão azeda na minha vida. Que coisa horrorosa. Pela jabuticaba, eu sei que aquela de onde as senhoras trouxeram o container para mim, que aquelas árvores prestam. Eu não sei de onde vieram aquelas de Jataí, mas eu sei que não prestam aquelas jabuticabas, aqueles pés de jabuticaba. Você conhece a árvore pela qualidade da fruta. Esse é um princípio que não precisa de demonstração. O que Jesus quer dizer é que as pessoas são assim também. As pessoas são assim também. Pessoas que não prestam, elas vão dar frutos que não prestam. E no caso são ações, mas especialmente palavras. As pessoas podem invernizar o exterior, podem disfarçar um pouco, mas cedo ou tarde, a má qualidade do seu coração vai ficar evidente por aquilo que elas falam, pelas palavras que elas dizem, por aquilo que elas digitam. Cedo ou tarde, as palavras vão revelar que tipo de árvore aquela pessoa é. Esse é o primeiro ponto aqui do Senhor Jesus. Ele traz 3 ilustrações para reforçar o que ele está dizendo. Primeiro, a fruta e a árvore que eu já mencionei, que está aí no verso 33. Pelo fruto se conhece a árvore. A segunda ilustração é de cobras venenosas, quando ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? A ninhada de cobra, né, se você quisesse traduzir. Víbora é uma serpente extremamente venenosa e tóxica. Da mesma forma que víboras, elas destilam veneno e morte, e elas não podem produzir perfume, alimento, ou garapa, suco de caldo de cana ou qualquer coisa assim. Víbora vai produzir veneno sempre, e assim também
Pessoas más, elas nunca poderão dizer coisas que são verdadeiramente boas, espirituais, salvadoras, cheias de graça e que abençoam. Como? Verso 34. Vocês podem falar coisas boas sendo maus. Jesus estava se referindo aos fariseus e dizendo: vocês nunca vão poder falar a verdade, vocês nunca vão dizer coisas boas, coisas que abençoam, coisas que edificam, porque o problema é o coração de vocês, não são as palavras, mas o coração de vocês. Vocês são como uma ninhada de cobras, ou como árvore que não presta, que só dá fruta que não presta. A razão, ele diz aqui, ainda no final do verso 34, é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E assim ele estabelece uma relação direta entre a boca e o coração. Geralmente a gente pensa que a relação é entre a boca e o estômago, né? Mas Jesus muda a anatomia humana aqui. Ele diz que a relação é entre boca e coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós somos lá no íntimo, que está oculto, é a nossa verdadeira natureza, que as pessoas não percebem. E que se torna conhecido dos outros por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós escrevemos. Alguns, como eu disse, até tentam disfarçar o que está no coração, mas cedo ou tarde aquilo que ele transborda pelo teclado ou pelas suas palavras. O que revela a verdadeira identidade de uma pessoa não é a sua aparência física, não é o seu status financeiro, mas é aquilo que ele diz, é a sua conversa, aquilo que a pessoa escreve. Uma vez eu li a história de um artista muito famoso que resolveu pintar um cenário que ele tinha descoberto num passeio que ele tinha feito. Eu não me lembro qual foi o país da Europa. E ele então foi para aquele parque maravilhoso com o qual ele havia se encantado, levou lá o seu cavalete, levou a paleta com as tintas, os pincéis. Era um dia belíssimo, ele escolheu um lugar onde tinha um laguinho assim, com árvores frondosas e os raios do sol filtravam-se através das plantas e das folhas e fazendo desenhos coloridos, né? Era muito bonita a cena e ele começou a pintar aquele cenário magnífico. De repente veio um incêndio, começou um incêndio no bosque, algum turista descuidado, enfim, o bosque começou a pegar fogo e de dentro daquele bosque lindo e maravilhoso começou a sair cobra, porco-espinho, rato, aranha. Geralmente as pessoas são como aquele bosque, mas deixa chegar o incêndio da raiva, aí você vai ver o que é que vai sair da boca da pessoa. Deixa chegar a contrariedade, deixa chegar o confronto, deixa chegar o desagrado, aí você vai ver que daquele bosque bonito sai cobras e lagartos da boca. As pessoas até tentam disfarçar isso aí, mas tem uma hora que não tem jeito, o que você se manifesta, sai mesmo, pela sua boca ou pelos seus dedos, pela boca e pelos dedos. É isso que ele quer dizer aqui, que cedo ou tarde, assim como víboras só produzem veneno, cedo ou tarde, pessoas que têm problemas no coração evidenciarão esses problemas e estas falhas por aquilo que elas escrevem. Terceira ilustração do Senhor Jesus para esse ponto, lembrando que a primeira foi da árvore e o seu fruto, a segunda foi da ninhada de cobras e agora o tesouro de alguém. Verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mais uma vez, o tesouro de um homem é o seu bem mais precioso, é o seu coração e aquilo que ele é por dentro. E como um tesouro, aquilo é oculto, aquilo é escondido por causa do seu valor. Da mesma forma que uma pessoa cuida com muito zelo do seu tesouro, ela cuida do seu interior, do seu coração, ela abriga aquilo, ela esconde. Mas da mesma forma que um homem revela que tipo de tesouro ele tem escondido na sua casa, tirando objetos daquele tesouro, também nós vamos mostrar o que está entesourado no coração através das palavras que a gente arranca do coração. Eu estou dizendo arrancar porque a palavra tirar, que está aqui no grego, significa literalmente deixar jorrar. É como alguém que espreme uma pasta de dente. Você já espremeu, não é? Pasta de dente. E sai
né? Se espreme, sai. Então, a ideia é essa daqui: o homem bom espreme do tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau espreme do tesouro do seu coração coisas que não prestam. Homens maus colecionam e guardam coisas no coração, como emoções, memórias, mágoas, de rancor, de vingança, de impureza sexual, e aí eles espremem aquilo ali e estoura e revela o que está dentro dele. Ou às vezes Deus arranca de dentro do coração que está oculto para que a verdade seja conhecida. Da mesma forma, pessoas boas, como diz aqui o Senhor Jesus, colecionam e guardam como a um tesouro coisas boas dentro de si: perdão, alegria, paz, gozo, benevolência, bondade, perdão, misericórdia, e eles fazem isso sair do seu coração e abençoam outras pessoas. Em resumo, o que Jesus quis dizer nesse primeiro ponto, que está no verso 33, 34 e 35, é que as palavras dos fariseus revelavam quem eles eram de fato. Ou seja, eles não conheciam a Deus, eles não eram pessoas salvas, embora tivesse toda aquela aparência. E a aplicação é óbvia. As nossas palavras, semelhantemente, elas podem revelar o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Apesar da nossa religiosidade, da nossa frequência à igreja, apesar da nossa tradição, apesar de outros exercícios espirituais que nós façamos, mas o que revela realmente o que nós somos é aquilo que nós dizemos. Vamos agora para o segundo ponto nas palavras de Jesus. O primeiro foi esse, que as palavras revelam o que nós somos. Segundo, no dia do juízo, as pessoas darão conta a Deus de tudo que falaram. Verso 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E eu acrescento, não só palavra proferida, mas palavra escrita também. O Senhor Jesus aqui nos adverte que há um dia que Deus reservou para julgar as pessoas. Esse dia não é agora, mas é um dia que se encontra ainda no futuro, quando Deus haverá de trazer a juízo as obras e as palavras de todas as pessoas diante dele. Esse será o dia da vinda de Cristo, o final desse mundo, da história desse mundo como nós o conhecemos. É o dia que Deus reservou para fazer justiça, a justiça que tanto nós queremos. Ele reserva um grande dia em que finalmente Ele vai fazer justiça definitiva e completa nesse planeta. E nesse dia, Ele diz aqui, Ele vai cobrar de cada pessoa o uso das palavras. Jesus diz que Ele vai pedir contas de toda palavra frívola. Frívola, literalmente, no grego, significa inútil. Palavra inútil, palavra que não serve para nada. Palavras, portanto, que não abençoaram, não edificaram, não ajudaram. Todos nós haveremos de dar conta das palavras. E é interessante que, na primeira parte, o Senhor Jesus foca nas palavras más, palavras destruidoras, mas aqui na segunda parte ele diz que Deus vai cobrar também palavras frívolas. Ou seja, não há meio termo. Se você diz assim, eu não digo palavras que destroem a vida dos outros, a resposta é, mas você não diz nada que abençoa a vida dos outros. Essa é a palavra inútil, a palavra frívola. A anemia. Anemia, qual o perigo da anemia? O perigo da anemia, a anemia não é agressiva. O perigo da anemia é que ela é falta de alguma coisa. Ela falta ferro, falta cálcio. É anemia, eventualmente ela vai matar. Ela não é agressiva em si, mas ela é a falta de alguma coisa. Palavras frívolas, elas podem não agredir, mas o problema com elas é que elas são inúteis. E como tal, aí reside o seu perigo. Deus vai julgar as pessoas, então, de acordo com as palavras que elas disseram, e eu acrescento, escreveram. E naquele dia, porque é o dia do juízo, não haverá misericórdia. De nada vão valer desculpas que nós costumamos usar aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu digo o que me vem na telha, eu digo o que me vem na cabeça. Outros dizem assim, não, eu sou muito espontâneo, eu falo assim, eu digo, sou muito sincero, eu sou extrovertido, é assim que eu sou. Outros dizem assim, não, mas eu não tinha intenção,
Eu estava só brincando. Era uma suposição. Já ouvi gente dizendo assim: é bom eu ser assim, pastor, porque aí eu estouro e logo passa. Mas venha ver o estrago que seu estouro fez. Já viu o estrago que uma explosão faz? Né? Venha ver o estrago que a sua explosão fez. Naquele dia, as palavras, elas vão revelar o que nós somos. Por exemplo, pessoas que falam mal de outras, conta vantagem, fala o que não deve, que se compara, que critica tudo, revela o quê? Que é uma pessoa arrogante. É uma pessoa arrogante, é claro que é. Porque ela fica falando mal de todo mundo, contando vantagens sobre os outros, comparando-se com outros e critica todo mundo. O que é que isso revela? Arrogância. Ou pessoas que falam sem parar, que falam o que não deve, que diz que é extrovertido, que é espontâneo, que fala tudo assim. O que é que isso revela? Falta de domínio próprio. Essa pessoa não tem controle, é descontrolada essa pessoa. Ou uma pessoa, por exemplo, que expõe sua vida, da sua família, a vida dos seus filhos, do marido, da mulher no Facebook. O que é que isso revela? É um bobo. Falta de sensatez. Falta de sensatez. Pessoa que se expõe. Uma pessoa que fica tirando selfie o tempo todo, né? Selfie. É aquele autorretrato, selfie. Fica tirando assim, tá. Está cheio disso no Facebook. O que é que isso revela? É inocente? Não. Vaidade. Um selfie vai lá, mas 10? Vaidade mesmo. Uma pessoa que posta piada suja, conta palavra, diz palavrão, repete vídeos e fotos sensuais que os amigos compartilham. O que é que isso revela? Impureza mesmo. Impureza no coração, porque quem quer andar com Deus não compartilha vídeo sensual ou palavrão, coisa dessa natureza, mas é o que você mais vê na internet, é crente compartilhando lixo. Acusações, ironia, zombaria, o que é que isso revela? Mágoa, ódio. Brincadeiras inconvenientes com as coisas de Deus, chocarrice, o que é que isso revela? Irreverência. A lista é grande. No dia do juízo, as palavras vão dizer exatamente o que é que nós somos. Aliás, elas já dizem agora. Elas já dizem agora, não dizem? A gente conhece uma pessoa pelo aquilo que ela fala. Palavra dita ou palavra escrita. E porque hoje é a época da imagem, eu acrescentaria, nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala, digita e posta. Estou me referindo a imagem, vídeo, compartilhamento, esse tipo de coisa. Revela realmente o estado da pessoa. Agora, aliás, o Senhor Jesus disse que Deus tem um dia reservado em que nós vamos dar conta de todas as nossas comunicações. Mas às vezes Deus começa o julgamento aqui nesse mundo. Por exemplo, nós lemos no livro do profeta Isaías que o rei da Babilônia escreveu uma carta contendo ameaças contra a nação de Israel e blasfemando do Deus de Israel. E ele mandou aquela carta para o rei Ezequias. Ezequias pegou aquele e-mail, aquela postagem, entrou no templo e estendeu diante de Deus. E disse: Deus, é isso que ele escreveu. E Deus julgou o exército dos babilônicos naquela noite. Passou um anjo e destruiu milhares de soldados babilônicos. Deus efetuou o juízo sobre as palavras naquele momento. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia estava passeando nos jardins da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, dizendo: não é essa grande Babilônia que eu construí para o meu louvor e para a minha glória? Deus o julgou na hora e ele caiu vítima de uma doença, que ele se tornou um animal, começou a se portar como um animal. Muitos séculos depois, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, os judeus disseram: nós queremos Barrabás, caia sobre nós o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. Tá bem,
30 anos depois, os romanos invadiram Jerusalém e mataram todos os judeus a fio da espada. Mais de 500 mil de judeus pereceu. Deus fez de acordo com as palavras deles. Às vezes Deus julga aqui as palavras, mas aquelas que Ele não julgar aqui, Ele reserva para o dia do juízo. E no dia do juízo não haverá misericórdia. Eu lembro também, queridos, que não são somente as nossas palavras faladas, não é o conteúdo das palavras, mas o tom, porque de repente você pode estar dizendo palavras escolhidas, palavras muito que não são ofensivas, mas o tom em que você diz. Sabe a história daquele, o pai que mandou o filho estudar no exterior, né? E um dia recebe uma carta, um e-mail. Aí chama a mulher e diz: mulher, aqui ó, aqui no iPhone, ó, o e-mail. É por isso que eu não queria mandar ele para lá. Aqui ó, papai manda dinheiro. Isso é um absurdo. A mãe olhou e disse: não é isso que está escrito não. Como não está? Aqui, papai manda dinheiro. Não, está escrito assim: papai mande dinheiro. Não é o tom que faz a música? Às vezes não é a palavra, mas o tom em que você fala revela o que está no seu coração. Revela o que está no seu coração. E no dia do juízo, Deus haverá de cobrar. Vamos para o último ponto. Primeiro ponto, nossas palavras revelam o que nós somos. Segundo ponto, Deus haverá de tomar conta ou de exigir contas das palavras que nós proferimos. Terceiro ponto, haverá apenas 2 resultados do julgamento pelas palavras ditas. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus está dizendo é que será um julgamento em que você não vai poder argumentar nada, porque as tuas próprias palavras serão a evidência contra você. Você foi apanhado em flagrante, tuas palavras estão ali, elas mesmas serão usadas para definir o veredito. Não tem apelação, não cabe nada, porque é claro, a evidência é óbvia, está ali. Deus não vai chamar ninguém para testemunhar contra você. Ele não precisa, Ele vai tomar as tuas palavras. Ele não precisa chamar A, B, C ou D como testemunha de acusação. Ele só vai pegar as tuas palavras. Só precisa isso para chegar a um veredito. E o veredito só pode ser justificado ou condenado. Justificado, como ele diz, pelas tuas palavras serás justificado. Não que o que eu falo me salva, mas o que eu falo mostra que eu fui salvo. Mostra que eu tive um coração transformado, um coração mudado, um coração orientado agora para Deus e para o próximo. É verdade que eventualmente, mesmo uma pessoa crente, ela pode dizer uma bobagem, mas ela se arrepende da bobagem. Ela sabe que ela falou o que não devia, disse o que não devia, no tom que não devia. Uma pessoa que foi regenerada, nasceu de novo, as suas palavras tendem a ser palavras que revelam um coração arrependido, um coração quebrantado, um novo coração, que ela é uma nova criatura. Então, no dia do juízo, estas palavras que ele falou serão apenas a evidência de que ela tem um coração que foi perdoado e regenerado. Deus mudou o seu coração. Palavras de perdão, de encorajamento, de verdade, palavras justas, cheias de graça, palavras temperadas com amor, palavras de temor a Deus, amor a Cristo, palavras que refletem a devoção a Deus e ao seu reino. Tudo isso são evidência de fato da salvação, de que uma pessoa de fato está salva e por isso no dia do juízo ela será justificada. Note que é uma declaração que Deus vai dar de que ela está perdoada e justificada de todos os seus atos errados. Por quê? Porque as palavras mostram que é uma pessoa que se quebrou diante de Deus, se humilhou e pediu perdão e viveu em humildade diante de Deus. Mas o segundo veredito é, final do verso 37, pelas tuas palavras serás condenado. Não é que as tuas palavras vão te condenar, mas elas simplesmente vão revelar o seu verdadeiro estado. Que você de fato nunca conheceu a Deus, que o seu coração nunca foi mudado, que o seu tesouro era má, que a raiz da árvore, a seiva que corria dentro de você não prestava. E a prova são as suas palavras.
Crítica, sujeira, malícia, mentira, calúnia, acusação, zombaria, escárnio, a lista é grande. Deus não precisa chamar ninguém para lhe condenar, Ele só vai tomar suas palavras. E a condenação aqui representa o sofrimento eterno, declarado culpado, e a sentença é o sofrimento eterno, longe de Deus e da sua glória. Queridos, eu quero terminar aqui, fazendo algumas aplicações para nós, e eu peço a sua atenção. Quando nós nos mudamos para a nossa casa lá em São Paulo, alguns anos depois, a Minca plantou um pé de uva, uma parreira. Quando as primeiras uvas começaram, que coisa ruim, não servia nem para suco. Pense numa uva amarga, azeda. Os anos foram passando e hoje é uma das uvas mais docinhas que eu conheço. É quando chega em casa, tem aqueles cachos pendurados logo na entrada da casa. É uma delícia. Ou seja, era uma árvore ruim, mas ela mudou. Ela hoje produz fruto bom. A mesma coisa pode acontecer com você. Deus pode mudar seu coração e mudar a sua vida, mas para isso é preciso que primeiro você seja honesto e se avalie. Pense nas mentiras, na falta de controle, no ataque a outros, críticas, fofoca, palavrão, bobagem, palavra inútil, exposição em público, fotos compartilhadas, vídeos compartilhados, exposição de si mesmo. Será que isso não revela uma coisa mais profunda? De que o seu relacionamento com Deus, na verdade, ele ou não existe, ou se existe, está precisando mudar seriamente. Já pensou de que talvez estas coisas revelem que você nunca nasceu de novo, que você precisa se arrepender, se converter, porque estas coisas lhe parecem naturais, elas brotam do seu coração, não é verdade? Elas saem naturalmente. O problema não são as palavras, mas a origem delas, o seu coração, que precisa ser mudado. O caminho só tem um, é o arrependimento sincero. É chegar diante de Deus, reconhecer o seu estado e dizer: Deus, eu reconheço que as minhas palavras indicam que alguma coisa está errada no meu relacionamento contigo, e hoje eu quero pedir perdão e pedir que o Senhor me mude, que o Senhor conserte a minha vida, que o Senhor me transforme e dê evidência de arrependimento, tipo assim, vá consertar o que for possível. Talvez você magoou alguém, você ofendeu alguém, você destruiu a reputação de alguém, você mentiu, vá pedir perdão. Talvez você tenha que apagar vídeos e fotos do seu perfil, talvez você tenha que bloquear gente que fica encaminhando esse tipo de sujeira para você. Ore a Deus por uma mudança profunda em sua vida, porque se seu coração for regenerado, você nem precisa se preocupar mais com as palavras, elas vão brotar naturalmente. Quando a graça de Deus me alcançou aos 22 anos, antes da minha conversão, de 5 palavras que eu dizia, 6 eram palavrões. Daí você imagina, né? Direto. A gente se juntava para falar mal dos outros, para falar contar as aventuras, não é? Emocionais que nós tínhamos, contar vantagem, era a minha turminha. Mas quando a graça de Deus me alcançou, eu tinha 22 anos de idade, o primeiro efeito disso foi estar bem na musiquinha que eu tinha aprendido quando estava no jardim da infância. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Lembra? Conhece? Pois é. Jesus lavou minha boquinha. Não deu uma semana, palavrão tinha ido embora. E outras coisas. A questão não era o palavrão, o problema é que a fonte foi mudada, o coração foi mudado, foi transformado, e as palavras acompanharam a mudança do coração. Peça a Deus que lhe dê um novo coração. Você está procurando namorado? Está procurando namorada? Não se impressione pela aparência. Converse com ele, converse com ela. Se de repente vai ter uma surpresa, o cara é um gatão, um galã, mas é um bobo.
fala bobagem, só tem porcaria na cabeça e pensa que é o dono do mundo. Conversa com ele 10 minutos e você vai ver. Não se impressione com a aparência dele ou dela. Vá conversar. Gaste, por isso que o namoro cristão diz tanto, né? Você tem que conversar, gastar tempo conversando. Senta na sala, não precisa papai e mamãe de lado, nem a irmãzinha, mas senta na sala, vamos bater papo, vamos conversar, vamos falar sobre as coisas da vida, e de repente você vai dizer, o que ele tem de bonito, ele tem de tolo. Você vai chegar a essa conclusão, e beleza não põe à mesa, e não faz casamento feliz, pode ter certeza disso. Você com certeza vai preferir um homem feio, mas sábio. É o que não falta, homem feio, mas sábio. É isso que vai fazer você feliz, vai manter você no casamento. Está procurando amigos? Não se impressione com status. Está procurando relacionamentos? Não se impressione com a aparência. Converse, ouça o que a pessoa diz. E aí você vai saber o que está no coração, de verdade. O que fazer quando nós encontramos irmãos cujas palavras, imagens, fotos e vídeos revelam que algo está errado no coração? Agora vamos inverter. Não estou falando agora de você. De repente você encontra pessoas da igreja, pessoas da família, irmãos em Cristo, cujas palavras revelam que alguma coisa está errada no coração. Eu vou dizer o que é que você vai fazer. Primeiro, você vá conversar com aquela pessoa em particular. Se preciso, imprima o que ela escreveu e vá conversar com ela. Entre você e ela, converse com aquela pessoa. Vá em oração, pedindo que Deus lhe dê graça e sabedoria. Jesus disse que se nós fizermos isso e a pessoa nos ouvir, nós ganhamos aquela pessoa. Pessoa, que privilégio, ganhar uma pessoa para Cristo. E lembre que quando você for conversar, o foco não é tanto as palavras que foram escritas, mas o coração, porque as palavras apenas revelam o que tem no coração. O foco vai ser o coração. Se necessário, fale uma segunda vez, leve mais 2 ou 3 pessoas se não tiver mudança. E finalmente, se necessário, busque ajuda pastoral para essa pessoa, mas não desista de uma pessoa. De repente as palavras simplesmente mostram que ela está desesperadamente precisando de ajuda. Ela precisa de ajuda e não de condenação. E nós devemos ajudar. E eu termino aqui perguntando, queridos, diante disso aqui, quem de nós, como nós fazemos com isso aqui? E eu estava orando a Deus e perguntando, Deus, como é que eu relaciono isso com o Senhor Jesus? Porque eu não quero falar na igreja esse tipo de mensagem que ou vai levar as pessoas a serem legalistas, querer fazer isso na força da carne, ou vai fazê-las se sentir lá embaixo e às vezes desesperadas. Outros não vão sentir absolutamente nada, eu sei disso. Mas que tipo de esperança eu posso trazer? E aí hoje à tarde me veio as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 15, de 4 em diante. Como é que nós podemos dar o fruto, a fruta boa que revela o coração bom, não por nós mesmos? Olha o que disse o Senhor Jesus, João 15, de 4 em diante. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É na união com o nosso Salvador, é unidos com o Senhor vivo e exaltado, que nós teremos o poder de um coração regenerado, que produz bom fruto, palavras que abençoam, palavras que salvam, palavras que consolam, palavras que edificam, palavras que glorificam a Deus. Você quer isso? Eu queria nessa noite fazer o seguinte: eu queria orar com todos aqueles que do fundo do coração sabem que precisam de mudança, sabem que precisam
ter uma transformação na sua vida, eu queria orar com você. Eu vou descer até aqui e eu vou convidar você a vir à frente para orar comigo. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. E vamos pedir a Deus que nos ensine. Primeiro, que Ele nos dê arrependimento verdadeiro. Segundo, que Ele nos dê coragem para enfrentar as consequências das nossas palavras. E terceiro, que Ele nos ensine a viver unidos a Jesus, para que nós possamos dar bom fruto. Amém?